Fechou? Bom dia, pessoal, tudo bom? Bom dia. Tudo bem? Para você também. Sejam bem-vindos aí, tá? A mais uma vez essa acolhida, esse cantinho, né? Que todos se sintam em casa, se sintam em famílias, tá? Não vou me prolongar muito sobre a origem da casa, a especificidade da casa, uma vez que a gente já vem falando isso daí desde o início do projeto. Como todos lembram, no último reunião que nós tivemos, nós falamos um pouco da origem, da nossa ascendência, da nossa ligação com o universo, né? Uma vez em que, partindo lá das orientações de Augusto dos Anjos, numa das mensagens psicografadas junto com Chico Xavier, ele já dá aquela pequena pincelada do que 4 anos após, Emmanuel, juntamente com Chico, iria desdobrar, né, a fundo sobre o tal dos exilados de Capela. E que futuramente, 5 anos depois, Edgar Armon iria compilar também esses estudos sobre os exilados de Capela. E a gente entendeu e compreendeu que todos nós, né, como Kardec bem foi orientado pela mentoria espiritual da Falange da Verdade, que nós não somos espíritos oriundos desse sistema chamado Terra. Né, que todos nós temos uma ascendência estelar, todos nós temos uma ascendência universal, mas que todos nós estamos aqui neste ambiente, nessa escola, porque num dado momento nós nos rebelamos contra o sistema. Num dado momento nós somos rebeldes de causa, né? Rebeldes sem lei, e hoje nós projetamos para essa realidade física e material, para esse planeta, a nossa rebelião, as nossas rebeldias que nós trazemos nas nossas ascendências espirituais, oriundas de outras levas siderais, a qual nós somos convocados aqui a estagiar. Entendendo que aqui, num dado momento de confecção do nosso planeta, aqui ele foi considerado pelas falanges espirituais que presidem o nosso sistema, na nossa periferia da galáxia, que seria um planeta prisão. E aí fica aquele questionamento, tá, Alex? Mas da onde que a gente pode se pautar e ter base e significância de que realmente aqui no dado lapso do tempo foi um planeta prisão? Porque a gente está se baseando por teorias, a gente está se baseando por pautas literárias, aonde a gente pode ter uma certeza, uma abrangência, sem estarmos atentos ao tempo do agora, de que nós poderíamos considerar que aqui, no dado momento da existência da realidade, aqui foi considerado um orbe prisão, para reter justamente aqueles espíritos belicosos, aqueles espíritos retrógrados que tinham a força como poder, né, a opressão como posição. E se a gente voltar lá no passado, numa das epístolas, né? O que a gente entende e compreende como epístola sem falar de religiosidade? Antigamente, nos primórdios da linguagem greco-cristã, toda a comunicação que as pessoas precisavam propagar dentro do teu seio e do seu coletivo eram redigidas através de epístolas. O que são epístolas? São cartas. Então, quando eu queria dirigir o meu conhecimento, o meu entendimento, a minha forma de compreensão, eu redigia cartas e direcionava essas cartas para determinados setores. Na linguagem grega, estas cartas editadas, direcionadas a determinados povos e culturas, eram consideradas e grafadas na etimologia grega como epístola. Dentre várias epístolas que nós temos, daqueles que caminharam ao lado do Mestre aqui na Terra, lógico, Alex, temos certeza se tudo que está ali grafado é verdadeiro, é originário deles? Não temos essa certeza. Mas o que a gente pode fazer é selecionar as informações e sentir. Porque eu acho que tudo aquilo que a gente lê, tudo aquilo que a gente estuda e traz significado para o nosso coração, para o nosso sentimento e não para o nosso intelecto, ele tem propriedade de verdade. Porque quando esses mensageiros do alto eles vêm nos trazer conhecimento, esse conhecimento não nos toca o intelectual, porque o intelectual ele é transitório, a ciência muda com o tempo, o conhecimento se transforma, o conhecimento se adapta, mas quando essa verdade vem, toca o nosso ser, mexe com as nossas entranhas espirituais, creio, isso é atemporal. Então quando a gente pega para ler determinados escritos antigos, culturas antigas, conhecimentos antigos, tudo aquilo que a gente sai da linha do intelecto e do raciocínio e leva para o sentir, para aquilo que acolhe dentro do nosso coração, que faz redundância e verdade, aquilo tem uma verdade, aquilo tem propriedade, porque mexe com aquela realidade que nós temos dentro de nós enquanto ser espiritual e transcendental que nós somos, tá? Numa das epístolas, né, que é uma epístola primeira de Pedro, tá? Todos sabem, quem não sabe, Pedro foi um dos 12 apóstolos que caminhou ao lado do Cristo.
também foi responsável por fundar a primeira Casa do Caminho em Jerusalém, poucos anos após a crucificação de Jesus, dando continuidade ao acolhimento daquelas pessoas que sofriam. Então essas pessoas vinham até a Casa do Caminho, recebiam alimento, recebiam alento, recebiam carinho, passavam por tratamentos espirituais, passavam por tratamentos de desobsessão, porque eles tinham conhecimento sobre espiritualidade, porque Jesus legou esse conhecimento para eles em forma velada, porque ele tinha um conhecimento coletivo que ele passava para a sociedade em forma de parábolas, porque era uma estrutura educativa, mas para aqueles que estavam próximos mais dele na intimidade, o conhecimento era diferente. Como hoje nós estamos tendo a oportunidade, através do vasto conhecimento que se propaga, nós estamos bebendo de uma fonte universal. Era a mesma coisa. Então, Pedro, ele lega a primeira epístola no capítulo 3, nos versículos de 18 a 20, eu não peguei todos os versículos, peguei pontos principais para a gente fazer uma reflexão e ter uma prova concreta de quando nós falamos que em um dado momento aqui nós passamos por uma fase de planeta prisão, um dos próprios apóstolos estão trazendo esse conhecimento poucos anos após a crucificação do Cristo e poucos anos após eles iniciarem as obras do projeto A Casa do Caminho, fundado em Jerusalém. E ele diz assim: pois também Cristo foi morto no corpo. Então o que ele está querendo dizer? Que realmente o Cristo esteve ao lado da gente, corporificado, numa estrutura biológica, física como nós, se expressou na mesma realidade de expressão, teve as mesmas nuances de realidade que nós, ora, estamos experimentando nessa realidade física. Mas vivificado pelo Espírito, ou seja, olha o conhecimento que os apóstolos tinham. Tinham consciência de que ele estava, ora, materializado numa realidade física, mas que ainda assim ele era um ser espiritual. Ainda assim era um ser espiritual. No qual também foi e pregou aos espíritos em prisão, que há muito tempo desobedeceram. Está lá. Epístola 1 de Pedro, capítulo 3, de versículo 18 a 20. Olha o conhecimento que esses caras tinham. Então Pedro, que era um daqueles que caminharam ao lado do homem, grafa um dos seus escritos, dizendo que após a crucificação, quando o Cristo retoma a sua existencialidade enquanto Espírito, ele não encerra suas atividades, ele não retorna para um plano de adjacência maior, ele ainda continua aqui, vai para o plano astral e vai diretamente estabelecer contato com essas levas de espíritos degradados que estavam ora retidos na adjacência do plano espiritual do nosso planeta Terra. Será que em algum momento nós não estávamos ali? Será que em algum momento a gente não escutou aquela vozinha que de algum momento, enquanto no plano astral, enquanto belicosos que nós éramos, não tocou e não sensibilizou nosso coração para a hora nós estarmos aqui, mais abertos para essa verdade? Então, é a chave de compreensão e entendimento que os apóstolos tinham esse conhecimento. Que os apóstolos tinham esse entendimento de quem era esse homem, do seu papel entre nós e do seu poder sobre a realidade material e espiritual do planeta Terra. E aí a gente vai entender o porquê João inicia sabiamente colocando que o verbo se fez carne e habitou entre nós, porém nós não compreendemos. Então, entendendo a pauta de que num dado momento o nosso planeta foi uma prisão, agora a gente vai entender uma coisa, que é o que a espiritualidade nos diz e nos orienta, falando qual a pauta do que eles estabelecem naquilo que eles chamam de diretrizes planetárias. Porque explica a espiritualidade que nada no universo está à deriva. Tudo tem um propósito, tudo tem um princípio, tudo tem um objetivo, tudo tem leis. Nenhum planeta se encontra à deriva no universo. Tudo tem uma proposta. E a proposta do universo é educar. A proposta do universo é permitir que as consciências, enquanto ora estadiam num determinado tempo, numa determinada realidade ou sistema orbital, ali se acendam e evoluam na conformidade do seu nível de consciência. E por isso, ora, nós estamos aqui, recém-estados de belicosos, depurando a nossa essência, nos reformatando, para entender e compreender essa verdade, para aí sim a gente o quê? Legar, como Jesus fala, que os mansos herdarão a terra. Aí a gente começa a entender sim, que tem uma chave de compreensão. Porque eu vou herdar, mas por que eu vou herdar? Porque embora eu não seja primário daqui, embora eu vim para cá porque eu precisei depurar a minha rebeldia, o meu estado belicoso enquanto consciência universal,
Mas ora, essa escola, que num dado momento foi prisão, é o que foi necessário para reter os meus instintos primários, para que eu permita evoluir espiritualmente. Então, explica a espiritualidade que nesse processo, até chegar naquilo que se concede diretrizes planetárias, houve uma pauta planejada pela espiritualidade. Por mais que a gente saiba que existe uma fonte primária, um Criador, a qual cada um intitula no seu nível de entendimento, seja Deus, Jeová, Yahvé, Brahma, não importa. Toda a cultura traz o entendimento para o homem que existe uma fonte primária, uma fonte superior que preside e consolida as leis por todo o universo. O nome fica a cargo de cada um, tá? Mas eles falam que em dado momento da nossa realidade enquanto universo, eles explicam que o universo ele vai se propagando e vai se dissipando em realidades até chegar à nossa realidade tradicional e convencional, física e material, como ora nós aqui estamos estagiando nessa vestimenta física. Então eles falam que desde dos primórdios, quando houve aquilo que os cientistas chamam de processo de Big Bang, de expansão do universo, que vai naquele mesmo conceito que os hindus falavam do Brahma, do sopro de Brahma, que o universo foi criado do sopro de Brahma, então tem fundamento. Então quando houve um momento de lapso temporal, onde uma parte da galáxia, uma parte do cosmos, assim pode dizer, um ponto determinado, forças motrizes de pensamentos superiores que fogem à nossa linha de compreensão, de forças crísticas, assim podemos dizer, focaram em um determinado ponto do universo, um determinado ponto do cosmos, manipularam forças que hoje nós chamamos de forças centrífugas, forças centrípedas, elementos sutis da realidade, fluido cósmico universal, não importa a língua. Num dado ponto, houve uma evolução, houve um chacoalhar dos elementos primordiais para confeccionar o que hoje nós conhecemos como galáxia. A nossa galáxia, a nossa Via Láctea. Tá? Então eles falam que dali já começa já a pauta do que eles chamam de diretrizes planetárias. Até chegar à consolidação e estrutura do nosso sistema solar, até chegar à estrutura dos planetas que orbitariam essa estrela, até a formatação etérica e energética das estruturas planetárias que circundariam o eixo central desse sistema solar e a solidificação e a materialização do nosso planeta, que os antigos denominariam de Gaia. Até que no dado momento toda aquela estrutura teria condições de receber a sua fauna, a sua flora, né, a vida em abundância. Mas como num dado momento a Terra ela era rica em oxigênio, rica em elementos sutis e não tinha influência do pensamento negativista do homem, as formas de vida aqui eram gigantes, grandes, como os dinossauros, como as árvores. Por quê? O ar era limpo, o ar era puro, e quanto mais oxigênio num planeta, maior é a estrutura de vida. Porque quanto mais oxigênio dentro da estrutura biológica, maior são as manifestações de vida. E por isso, num dado momento da história da Terra, houve sim animais gigantes, plantas gigantes, porque era um nível de vibração, era um nível de sintonia, um nível de decaimento de oxigênio que permitia estruturas gigantes e colossais. Ao mesmo tempo que aquilo gera laboratório. Ao mesmo tempo que explica a espiritualidade, que num dado momento, as colônias espirituais começaram a se formar no nosso planeta, oriundas de espíritos que vieram para cá, de outros planetas, com pautas de trabalho, com pautas de pacificação, com pautas de educação, agrupamentos que formavam colônias no planos espirituais em sintonia com esses rebeldes que aqui vieram para aprender, porque eles tinham ligação e tinham sintonias com esses. E assim começam a surgir as colônias espirituais no plano espiritual da Terra. Até que dado momento na crosta, quando a gente fala de crosta, essa nossa realidade física paralela com a realidade visível, laboratórios são formados, laboratórios são plasmados na nossa realidade astral, aproveitando o bioma, aproveitando a estrutura da flora, trazendo a proto-evolução do proto-homem, que um dia seria a base e baliza para que a espiritualidade ancoraria nessa realidade a estrutura hominídea, que nós chamamos como ser humano. Tudo isso é que, resumidamente, a espiritualidade chama de diretrizes planetárias. Então, vocês percebam todo um trabalho, todo um planejamento, toda uma obra, que infelizmente as religiões, no seu tempo e no seu espaço, não tiveram a sua linha de compreensão e delegaram tudo ao santificado, ao dogmatismo, né? Então a gente começa a perceber que existe toda uma equação, existe todo um processo.
o nosso planeta, desde o início, quando elementos sutis deram a permissão da criação daquilo que nós concebemos como nosso sistema solar, já tinha uma pauta. Por mais que a ciência diz e admite que houve o tal do fenômeno do Big Bang, embora houve uma expressão de eclosão, ainda assim havia uma pauta, havia um trabalho edificador a ser feito, né? E aí a gente entende o porquê que num dado momento, quando nós recebemos a oportunidade de entender e compreender, dentre tantos, tá? Um desses embaixadores solar, ele vem preparadamente num período de mais de 1000 anos de rebaixamento vibratório, porque nós estamos falando de um ser que já não tinha mais forma, já não tinha mais estrutura psicoenergética, estamos falando de um espírito puro, como os espíritos delegam no livro dos Espíritos da Kardec, e sobre a tutela dos maiores que presidem o nosso sistema solar, determina uma pauta de trabalho, uma pauta de educação, um colegiado. E na medida em que vai tendo seu rebaixamento vibratório, que ele vai entrando na tessitura dos campos eletrônicos energéticos do planeta Terra, vem o período profético de 1200 anos, já preparando a consciência da humanidade para aquele que viria e acenderia o plano de ascensão do espírito humano. E aí a gente começa a entender e compreender quem foi essa envergadura sideral, quem foi esse homem que hoje, né, chegado a um determinado período de existência, a gente vai ver num presépio, a gente vai ver ainda infelizmente pregado dentro de uma igreja, dentro de uma sinagoga, mas está na hora da gente tirar aquilo que não tem que estar pregado, porque aquilo é vida, aquilo é amor, aquilo é esperança. E aí a gente vai entender quando ele fala que o reino não é desse mundo. Aí ele vai entender quando ele está querendo falar para a gente a proposta de uma boa nova, o que é essa boa nova, o que é essa verdade. E é uma coisa muito mais bonita ainda, que ainda ontem eu tentando refletir um pouco do que eu ia falar, um dos mentores da espiritualidade, um dos mentores da egrégora, falou bem assim, né? Se para vocês têm todo esse respeito, têm todo esse carinho por esse ser que veio e legou para vocês o amor, se todos vocês se espantam com todo esse projeto que foi preparado para que esse ser aqui viesse com a pauta que ele competia, para que vocês se transformassem no planeta escola, imagine para nós que estávamos do lado de cá contribuindo com esse projeto. Imagine para nós que vemos não só aquela forma pequena corporificar na placenta uterina de um ser, mas imagine a gente do lado de cá, vendo todo esse preparo, vendo todo esse desenvolvimento do macro se manifestar no micro. E o que eles delegam é justamente isso, que precisa e é necessário que nós não deleguemos apenas aquela imagem do presépio, por mais linda e maravilhosa que seja, mas entender que o ápice da evolução humana e herdar um planeta renovado, parte da gente entender que existe uma pauta chamada diretrizes planetárias e que aquele que preside essa pauta das diretrizes planetárias e que esse projeto abraça fervorosamente, porque ele está no leme dessa embarcação, como os nossos mentores assim afiançam, é esse Cristo planetário. Não o Cristo da religião, não o Cristo das instituições, mas aquele Cristo cósmico universal que legou a todos nós a escola da vida, que legou a todos nós a escola do amor, que legou a todos nós a escola da pacificação. Porque a gente pode avançar milênios de evolução a nível intelectual, a gente pode aprimorar a nossa ciência, a nossa intelectualidade a nível de incompreensão humana, mas como Paulo bem grafou sabiamente nas suas epístolas, sem amor e sem o Cristo, tudo é em vão. Então, um feliz Natal para todos vocês. Que essa aura, que esse elemento sutil que preside o nosso planeta, que ainda está em conexão conosco, porque ele não partiu. Porque nos momentos mais difíceis da vida dos apóstolos, nos momentos mais difíceis dos primeiros cristãos, quando eram perseguidos pelos romanos, eles tinham fé e plenitude que o Cristo estava do lado deles. Sem falar de religião, porque aqui nós não estamos falando de religião, mas nós estamos reconhecendo o verdadeiro papel desse emissário que veio aqui nos legar, uma lição de aprendizado que é para a vida toda, que é para a vida eterna. Fica o meu carinho, fica a minha gratidão em nome da espiritualidade, e que todos nós tenhamos certeza que estamos no mesmo barco, no mesmo navio, com este mestre e muitos outros que aqui vierem contribuir com essa pauta evolução, na promoção da evolução do ser aqui na Terra e do Universo.
ficamos agora com uma musiquinha agora para encerrar os trabalhos, tá bom? E um Feliz Natal para todos. Essa canção fala justamente do que a gente precisa, buscar, né? E do que traz essa realidade de Cristo, de Jesus, do Natal, que traz a esperança, né? É sempre a renovação. E todos os ciclos, né? A gente sempre põe esperança que no próximo ano, no próximo momento. Então ela fala um pouquinho. Gostaria que vocês sentissem com o coração e ouvissem com o coração. Sabemos que esse ano não foi um ano fácil, foi um ano de muitas lutas. Muitas outras virão, porque faz parte da proposta de cada um de nós aqui, mas tenham fé, não esmoreçam ante as lutas e as batalhas,
para que a gente possa superar a nós mesmos. Superando a nós mesmos, vencendo as nossas adversidades internas, a gente transforma o meio a qual nós vivemos, consolidamos um planeta melhor. Gratidão para todos. Obrigada. Gratidão. Gratidão.